uma amizade ou uma proximidade com você nas redes sociais. Encontrar as pessoas certas podem ser um grande desafio para a maioria de nós. E qual é o grande problema? Para aquelas pessoas que já tiveram experiências desagradáveis ao se conectar com pessoas erradas, hoje pode estar optando, ou estarem optando por ficarem sozinhas. O grande problema das experiências ruins é que elas podem bloquear você para próximas experiências. Quantas mulheres hoje se aborreceram com um homem e diz que não quer mais homem nenhum? Quantas pessoas já ajudaram alguém que foi ingrato e você diz, não ajudo mais ninguém, que dane-se, que se exploda, certo? Quantas pessoas já indicaram alguém para ocupar um cargo de emprego e você diz, quer saber de uma coisa? Eu não indico mais ninguém, estou cansado de gente ruim. Isso é muito legal. Por quê? Porque são informações que falam de doenças. As pessoas estão decepcionadas, sabe? Achando que todo mundo é bom. E qual é o problema de quem acha que todo mundo é bom? Que termina achando que todo mundo é ruim. Então eu aprendi uma coisa. Se Deus diz que ele tem filho, o Satanás também, ele tem uns filhos. Ah, mas não tem. A Bíblia diz que tem filho do diabo. Sim ou não? Então, se a Bíblia diz que tem, é que tem. Pronto. Pode até não ser legítimo, ser adotado. Mas tem uns irmãos que... Certo? É assim. Adotado. Pelo chifrudo. Sim. Olha só. O Salmo 118, verso 26, diz, bendito é aquele que vem em nome do... Então, olha que beleza. Bendito é aquele que vem em nome do... E se só Deus mandasse gente para a nossa vida, você não precisava selecionar. É só Deus que manda, é só receber. O problema é que se Deus manda a gente para a sua vida, o Satanás também manda. E por isso que fica difícil identificar um namorado que venha do Senhor. Quantas mulheres casaram com filho adotivo das trevas? E quantos homens? Cuidado que você pode estar rindo de você. Ok? Parece até que eu estou contando uma piada. Mas eu aprendi uma coisa na minha vida. Muito mais importante do que perguntar quem é a pessoa, é descobrir quem foi que mandou. Entendeu? Quem foi que mandou essa pessoa para o seu ministério? Quem foi que mandou essa pessoa para os seus negócios? Quem foi que mandou essa pessoa para a sua rede social? Descubra quem mandou. Porque foi numa brincadeira dessa que Josué se estrepou com os gibeonitas. Ele achava que aqueles estavam vindo em nome do Senhor e não estavam. E fizeram uma aliança com quem não tinha que fazer. Por isso o Salmo primeiro, o Salmo é primeiro. O que é que o Salmo primeiro diz? Cuidado com as suas conexões. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro, é porque Deus está preocupado. Você lembra quando Deus terra da sua parentela, no meio dessa turminha aí, chatinha, idólatra, que começa as coisas que não termina? E aí eu vou levar você para uma nova vida. Mas para eu levar você para uma nova vida, eu preciso tirar umas pessoas da sua vida. Você pensa que é fácil? Não é? Lógico que não é. O Abraão deixou a maioria, mas levou o Ló. E pensa num Lózinho ruim. Só arrumou encrenca, sim ou não? E isso porque às vezes quem tem que sair da nossa vida nós não queremos tirar. 2022 tem muita gente que não cabe mais. Você está entendendo? Pastor, o senhor está falando? Não, dona, deixa o Eduardo para a Mônica. É ou não é verdade? Mas fique longe dele. Porque tem gente que sabe o que precisa fazer, mas não faz. Depois pergunta, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Deus diz, eu vou desenhar. É mesmo que criou.
Então é importante você entender que não cabe. Eu, por exemplo, estou com 53 anos. Estou assim com uma aparência de 25, mais 53. Eu tenho mais passado do que futuro. Essa é a grande verdade. Não vou viver mais 53. Esse dia eu vi um senhor chateado. Fez 113 anos, no aniversário dele não foi nenhum amigo de infância. Falta de consideração. Escute só. Não é mais tempo de gente errada na sua vida. Posso ouvir um amém? Então 2018, fala assim, 2022, diga. 2022 fala. Não cabe ninguém que me puxe para trás. Você consegue entender isso? Porque se pessoas certas entram na sua vida, eu vou te dar exemplo, quer ver? Quando você estudava, lembra? Se você se misturou com as pessoas certas, hoje você é formado. Hoje você terminou seus estudos. Talvez não todo, mas você adiantou muito. Por quê? Porque você andava com a turma que estudava. Certo? Se tu andou com a turma que pulava muro, namorava, jogava bola no horário que tinha estar estudando, tu também é formado hoje. Letras apagadas, ciências ocultas. Alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque quando gente errada entra na sua vida, inevitavelmente o final desse troço não vai dar certo. Amizade, quando você foi para amizade boa, pode notar, você evoluiu, conseguiu construir, né, amigos duradouros, salutares. Mas se você se misturou com quem não deve, tem gente que até morreu. Ah, meu filho era tão bom, andou com quem não devia, morreu. Amizade ruim? Sim. Trabalho. Vai trabalhar e fique perto de gente que investe em si, que se capacita, que estuda, que se prepara e vai ver quem você vai ser. Agora, aqui, meu filho. Estou aqui, mas não estou. E tu está do lado. Que ruim é sempre o outro. Você nunca se qualifica. Aprenda uma coisa, mercado de trabalho hoje. Alguém falou para você que tem desemprego. Aliás, já faz tempo que ninguém fala de desemprego. Você sabe por quê? Porque desemprego me parece sempre foi uma grande mentira. A verdade é que não tem gente qualificada para ocupar os cargos que tem. E tem muita gente que diz que faz tudo. Pastor, arruma um emprego para mim. Tem gente que fala comigo, só arruma um emprego para mim. Eu falo, você faz o quê? Ele fala, eu faço tudo. Eu falo, aí ficou fácil. Faz tudo. Esse dia um cara me pediu, um tradutor, né? Aliás, queria levar o cara para a China, para traduzir mandarim. Eu falei, você? Ele falou, mas eu não falo mandarim. Você não falou que faz tudo? Ah, minha mãe, mandarim não dá. Eu falei, então não é tudo, sua mãe. Porque toda pessoa que diz que faz tudo, na verdade ela nunca faz nada. É uma besta. Com postura intelectual. Parece grosseiro, mas eu falo besta. Então pare e pense. Se você se associa, quem você lê? Pastor, rapaz. É o meu autor predileto. A cabeça fica vazia. Certo? Por quê? Porque se igreja. Vem para a igreja e senta perto de quem não deve. Quem fica mexendo no celular. Vamos cantar. Bate palma. Quem morreu? Aí você senta do lado. Jesus operou, voltou, libertou, curou. E nem para o inferno você foi. Até o inferno está ruim de levar você. Porque você não está dando atenção nem para o Satanás. Não é verdade? Você está rindo, mas o assunto é sério. Você tem que chegar na igreja e sentar onde? Onde tem fogo. Onde tem gente glorificando, prestando atenção, de Bíblia aberta. Você está entendendo? Onde tem pessoas, você tem que estar perto,
das pessoas certas. Essa é a grande questão. E pior, deixei por último. Se casa com gente errada. E depois me pergunta o que fez. Aí eu falei, não sei. Se casou. Pastor, onde eu estava com a cabeça? Em cima do pescoço. O que eu fiz da minha vida? Desgraçou. E agora eu vou largar? Não. Pode largar não. E agora, pastor? É esperar a proposta do casamento até a morte chegar. E vou te dar uma notícia. Vai demorar. Sim ou não? O que você precisa é identificar. Por isso, seja extremamente seletivo em que tipo de gente vai entrar na sua vida. Boa dica é ter amigo de um bom amigo seu. Porque se é um bom amigo seu, já vale a indicar, mas não chega com respaldo para entrar. Só veio bem recomendado, me mandou, de um camarada que teve um contato com um cara que disse que é um amigo meu e foi lesado em 30 mil reais. E você sabe que eu nem sei quem é esse cara que lesou o outro. Mas ele usou o meu e eu não faço a mínima ideia, nem estou afim. Porque eu não quero amizade com esse tipo e nem sou detetive. Agora, o que o cara, coitado, foi? Iludido. Certo? Ah, é amigo do pastor. Nada. Então o assunto, gente, é sério demais. E para você aprender a lidar com isso, Gênesis 2,18 diz: não é bom que o homem esteja só. Eclesiastes 4,9 diz: é melhor serem dois do que um. O que a Bíblia está querendo dizer? Que a vida é uma jornada para fazer em grupo, não é sozinho. E por que é que provavelmente algumas pessoas... Segundo a Bíblia, você deveria discernir. Segundo a Bíblia, você deveria avaliar, observar, antes de permitir entrar. Eu tenho falado disso, eu acho que no último ano, é o que tem ardido no meu coração. Eu tenho ficado repetitivo, por quê? Porque quando as pessoas me contam suas histórias, o que eu vejo são experiências ruins com outras pessoas. Por causa dessas experiências, tem gente que nem quer vir mais para a igreja. Se decepcionou. Você tem que saber lidar com gente. Fazer um processo seletivo maduro. Fazer com que a pessoa chegue e seja avaliada e avalie você. É assim que funciona. Para tudo. Tudo. Quando tiver alguma dúvida, em última instância, vá para o joelho, oração: Senhor, eu não consigo discernir. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é apta para discernir as intenções do coração. Não é nem os atos, é as intenções. É aquilo que ainda não foi feito. É o sentimento que está por detrás do sorriso. É o sentimento que está por detrás de uma palavra doce. É aquilo que vai além da aparência. Um homem está com sua esposa e com seus filhos numa praia. As crianças estão se aproximando da água para banhar-se, quando de repente vem uma senhora, uma idosa, as roupas meio esfarrapadas, o cabelo ao vento, as mãos sujas de areia, uma sacola na mão. O homem então sai da cadeira onde está e chama seus dois filhos e diz: eu não quero que vocês se aproximem daquela senhora. As crianças continuaram a banhar-se. A senhora então vem, trazendo na mão uma mão suja, uma sacola suja, umas roupas também um pouco sujas. E ao passar pelo casal, ela cumprimenta e diz: bom dia. E não responde. Ignoram. Dias depois, numa conversa com amigos, eles falam que estranharam a experiência que tiveram com a presença daquelas. Não cortem seus pés. Muitas vezes os nossos olhos vão nos ludibriar. O que nós vamos ver nem sempre aparenta a realidade. Precisamos ter o nosso coração focado em entender
que a proposta é um ano extraordinário. E ele está aí para quem? Para todo mundo. As oportunidades são sempre iguais, segundo a Bíblia. 2 rapazes têm a oportunidade de oferecer uma oferta, porém a oferta tem a ver com o coração e não com aquilo que está sendo posto. Um é aceito, o outro é reprovado. Essa é a história de Caim e Abel. 2 mulheres têm a oportunidade de sair de Moabe, escreverem seus nomes na história de Israel. Uma é Orfa, a outra é Ruth. Quantas podem ir? As 2. Quantas vão? Uma só Ruth. Orfa volta para casa. 2 mulheres engravidam e têm a oportunidade de ter um filho, cuidar daqueles meninos e fazê-los crescer. O que acontece? Uma se deita sobre seu menino e mata o menino sufocado, enquanto a outra vai ver seu filho crescer. 2 ladrões estão na cruz do Calvário. No meio deles o Salvador. Para salvar quantos? Os 2. Quantos saem dali salvo? Um e o outro se perde. Pare de acreditar que sua vida vai mudar tomando decisões ao lado de perdedores. Sempre perto de você terá pessoas tomando decisões erradas. Essa é a grande verdade da vida. Desse culto saem pessoas que vão transformar sua vida para sempre. Mas desse culto também saem pessoas que podem não levar nada daqui. Por quê? Porque decidiram não fazê-lo. A oportunidade é para todo mundo, porque Deus não tem predileto. O sol nasce para todos, mas a sombra é para quem planta. Você consegue entender? Essa é a grande dinâmica. Quando olhamos para tudo isso, é isso que vemos. Então eu vou te mostrar algumas coisas que eu considero importantes e que acho que você, é isso que eu tenho feito. A senhora me parou de manhã e me disse: claro, então eu posso ver televisão. Eu ia para quase todo dia. Mas pelo menos lá não tinha uma mulher de biquíni para nós ficar olhando e pecar. Eu falei: é verdade, mas você não precisa falar que a praia é pecado. Se é pecado para você que não consegue olhar uma mulher de biquíni sem cobiçar, vá de noite. Tem mulher de biquíni lá não. Ele falou: nossa, sou engraçado. Eu falei: engraçado é você, rapaz, que quer me privar de ir à praia? Engraçadinho. Hoje está assim de gente falando da religião. Que a religião, que a religião, que a religião. A Bíblia diz que a religião é boa. O que tem problema são alguns religiosos. Mas não são todos. Aí tem umas bestas. Repita comigo: besta. Besta. Fala mal de tudo por causa de uns. Então cuidado. Religião é ruim? Não. Não. A igreja é ruim? Não. Tem uns crentes ruins? Tem uns religiosos bagunçadinhos? Mas tem uma turma maneira? Então, você escolhe com quem você quer andar, meu filho. É você que escolhe. Por isso que tem uma igreja, por exemplo, que bota o véu na cabeça. Tem igreja que não bota véu. Tem igreja que fala língua estranha. Tem igreja que acha estranho falar língua estranha. Olha só. Quero ver você chegar no céu. Não tinha nenhuma igreja para mim. O que você queria? Ah, eu queria assim uns pandeiros. Ah, mas tinha igreja do pandeiro. Sério? Nossa, mas eu não vi. Então desce as escadas e vai para o inferno. Simples assim. Você está rindo, mas é sério. O dia que você chegar no inferno, você vai lembrar dessa mensagem. Vai não, porque você vai para o céu, né? Glória a Deus por isso. No céu vai ter tanta surpresa, já falei isso aqui. Primeira surpresa do céu, lembra qual é? Cheguei. Eu vi. Beleza. Segunda surpresa. Você aqui. Nossa. Terceira surpresa. Cadê fulano? Não veio. Você tá rindo? Ah, querido. Mas vai lembrar, vai lembrar. Então preste atenção. Esse pessoal que ri depois dos outros é uma barata, né? E tem gente que está infeliz. Oh, meu Deus do céu.
Um culto desse aqui não dá nem vontade de ir embora. Fala a verdade, não dá? Se você quiser ir embora, é o Satanás perturbando você. Vai embora que você não merece ser feliz. Preste atenção que coisa extraordinária aqui. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, verso 2. Naamã, chefe do comandante, ou chefe do exército da Síria. Um comandante leproso. Ele tem ao seu favor seus homens, suas armas, sua estratégia. Mas nada funciona. Um belo dia entra na casa de Naamã uma menina. Fala comigo, uma menina. Uma menina. Quem era aquela menina? Ninguém. Uma garotinha escrava, oriunda da terra de Israel. O que ela traz consigo? Sabedoria? Não, ela é novinha demais para ter. Credibilidade? Não, as mulheres tinham pouquíssima nessa época. Liberdade para falar alguma coisa? Não, ela é uma escrava. Mas quando a menina entra na casa de Naamã, a vida de Naamã vai mudar para sempre. Porque quando uma pessoa certa entra na sua vida, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Mas preste atenção, ela era só uma menina. Ela era rica? Não. Porque às vezes a vida vai te mandar gente tão pequena. E essas pessoas que podem vir pequenas, vêm em nome do... E o mal pode mandar pessoas tão grandes para a sua vida. E se você não prestar atenção, você pode rejeitar gente que parece não trazer nada. E aceitar gente que parece trazer tudo. Olhe com mais carinho por pessoas que parecem que não tem nada para te trazer. Porque às vezes num ambiente que você não espera vir muita coisa, vem gente que pode trazer um futuro extraordinário para a sua empresa, para os seus negócios. Quando eu olho para essa menina entrando na vida de Naamã, esse negócio, como diz aí a linguagem popular, vai dar bom. A menina traz uma esperança de cura que Naamã não tem. Na boca da garota. Quando você anda com gente que tem boca boa, sabe, que traz esperança para você. A menina falou, tem cura, tem cura, tem cura, tem cura. Aí a mulher do Naamã falou para o Naamã, Naamã, tem cura, tem cura, tem cura. Aí o Naamã falou para o rei, tem cura, tem cura, tem cura. Aí o rei falou para o Naamã, então vai, então vai, então vai. E sabe por que o Naamã fez a viagem? Por causa da garotinha. Mas agora Naamã precisa levar gente preparada com ele. Porque todas as nações querem vê-lo morto. Porque ele é o líder de um exército vitorioso. Matar Naamã é o interesse da maioria de seus inimigos. Então ele reúne um grupo pequeno de pessoas seletas para fazer uma viagem de Damasco na Síria até Samaria, até Dotã, a casa do profeta Eliseu. Inicialmente ele vai falar com o rei. E ele vai, e nós não vemos nada nisso. E ali ele começa a viver sua saga. E ele se aborrece porque o rei rasga a roupa. Ele se aborrece porque o profeta manda ele tomar banho. E ele diz, eu vou voltar para casa. Mas aí os homens que estão com ele dizem, não, vá tomar banho, vá mergulhar. Eu quero ir embora, mas você não vai embora. Eu estou decepcionado, mas mesmo decepcionado você vai. Porque quando você tem gente perto de você, quando você desanima, se a pessoa certa estiver ali, ela vai dizer, levanta, toma a mão, vamos embora, vai dar certo, vamos prosseguir. A vida de Naamã muda não é por causa de seu exército. A vida de Naamã muda por causa de uma menina. E os homens que as pessoas falam, não dá mais para segurar, explode o coração. Ou diz para você, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ah, eu estou com câncer, eu estou com isso, estou com aquilo, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Vamos embora, Deus é conosco, vamos embora, levanta, levanta. Se você hoje está pensando em divorciar, levanta, que divórcio nada. Que divórcio? Vamos embora. Ah, pastor, minha família. Vamos embora, levanta. Você acha que eu não tenho vontade, muitas vezes, de dar um chute em tudo? Tudo
para mim dar certo. Por quê? Porque eu sou um preferido de Deus. Tem dia que eu levanto que dá tudo errado. Essa semana, um site gospel chamado Fuxico. Gospel, os crentes. Fizeram lá uma tabela de pastores que cobram. E quem é que está lá cobrando 15 mil? Eu só queria que me arrumasse uma igreja que eu cobrei para pregar. Uma só. Mas aí eu tenho que ver meu nome lá. Aí a Rede Globo bota meu nome como um dos maiores influenciadores do ambiente político de direita. Aí eu penso. Ataque de todos os lados. Fico eu. E parece MMA, artes mistas. Certo? Uma hora é um golpe disso, outro daquilo, outro. E lá vai o Cláudio. Vida boa, rapaz, vida boa, pensa. Vida fácil. Fácil nada. Mas sabe qual é o segredo? É andar com gente certa. Tá ruim, eu vou lá e desabafo, que eu não posso falar para você, que você se escandaliza. Tem gente que a gente fala, não é, Jéssica? Rapaz, hoje eu queria morrer. Igual Elisa, assim, Senhor, me leva. Queria encontrar uma Jezabel para acabar com a minha vida, me matar. Aí o outro pastor vem e fala, calma. O que é isso, Cláudio? Morri nada, menino. Levanta, come, bebe, dorme. A caminhada ainda é longa. Todo mundo tem aquele dia ruim, meu filho. Você olha para sua mulher e diz, Senhor, caraca, maluco, desgracei minha vida, não casei com essa praga. Mas tem dia que você levanta e diz, caraca, que mulher é essa, maluco? Isso é mulher maneira demais. É assim. Às vezes uma noite de sono resolve tudo. Numa briga de casal. Vamos parar de brigar e vamos dormir? Amanhã a gente termina a briga. Aí você acorda de manhã. Nossa, o que nós estávamos fazendo ontem? Aí lá vai o homem. Amor. Aí ela responde com aquela voz doce. A briga só acabou para você. Certo? Mas para mim ainda continua. Você está rindo? É assim. Mas você tem que ter gente certa. Você quer ver? Eu acho que eu dei um dinheiro para essa moça rir. Eu acho que foi, Jéssica. Deixa eu pregar, Jesus. Presta atenção. Um homem está paralítico. Fala assim, paralítico. Fala assim, ele era paralítico, mas ele tinha amigo. Porque de vez em quando parece que a paralisia toma conta da sua vida. E quando isso acontecer, você tem que ter amigo. O que os amigos do paralítico fizeram? Às vezes eu fico pensando que se a salvação fosse eu, certo? Pastor Gerson, Mateus e o Geraldinho. Nós só vamos para o céu se os 4 for. De repente Mateus diz que não vem mais no culto. O que nós faz? Vamos lá falar com o Mateus, mano. Se o Mateus não for, nós não vamos. Vamos lá. Mateus, vamos embora pro culto. Não, estou cansado 1 hora, maluco. Se você não entrar, eu não entro. Vamos embora, o bagulho é doido. Mas eu estou doente, então vamos cá, Gerson. Põe a mão nele aí, vamos fazer um culto. Ora aí, o outro prega, o outro tira oferta. Vamos embora. Mas o Mateus não pode sair. Andar com gente, é extraordinário. Os caras falaram, vamos levar. Quando estão quase chegando na casa de Jesus, estava lotado. Cheio de gente. Pendurado na janela, tudo. Aí os caras chegaram e falaram, maluco, isso aqui está parecendo o SUS. Caraca, é Covid? Tudo cheio a casa de Jesus. Caramba. Aí se fosse uns amiguinhos, Zé Ruela. Aí, maluco. Tá lotado lá, ó. Vamos voltar outra hora, valeu? Não, os caras andavam com gente certa. Falou, aí, maluco, tá lotado, mas sua passagem é só de vindo. Vamos embora, vamos botar você lá. Mas botar como? Nós vamos botar, assistiu Missão Impossível, Tom Cruise. Vamos botar você de cima para baixo, assim, ó. Vai entrar triunfal, parar o culto. Você vai ser o primeiro a ser curado. Segura, maluco, que nós vamos botar você lá. Porque
botaram o cara na presença. Eu acho isso tão maneiro, que Jesus nem olha para o paralítico. Ele fica assim, ó. Caraca, os caras maneiros, os amigos dele, hein? Não, Jesus é o paralítico nada, isso aqui eu resolvo já, eu estou procurando gente daquele tipo. Você está entendendo? Eu estou procurando gente daquele tipo. Que tipo de gente? Gente que traz para a minha presença quem não consegue vir. Tu tem que andar com gente que te leva para perto de Jesus, não é que te tira de perto dele. Você tem que olhar para seu namorado e falar: Senhor, dá força a ele. Mas isso tem que acontecer, sim ou não? Mas depois do... Senão ele te tira da presença de Jesus ao invés de levar. Entendeu? Tu tem que andar com gente certa, gente que te aproxima do Senhor. Tem aquelas pessoas perigosas que você deve evitar. Que pessoas são as perigosas? Aqueles espias que vão olhar a terra e voltam com visão de que lá tem gente grande, perigosa, em grande número. Para se contaminar, teria voltado com a mesma visão. Tem gente perigosa, gente que começa a olhar para aquilo que Deus prometeu e colocar dúvida. Isso é gente perigosa. Deus disse que vai fazer, sim ou não? Então ele vai. Aí tem gente, olha, sabe que eu não sei? Está tão difícil, gente. Esse ano de 2022, olha, sei não, hein? Profetizando 2022. Eu acho que esse negócio vai dar certo, não, dessa igreja ficar falando isso. Nossa, está tudo tão difícil. Perturbar outro. Quer vir para a igreja? Pensa eu aqui pregando, gente, olha, difícil, hein? Seu casamento acabou. E seus filhos, ó. Suas finanças, acabou. O dólar, ó. O real, ó. E você, ó. Então vão acabar o culto. Vai para casa chorar. Porque Jesus está voltando e você não vai. Pensa a igreja pregando isso. Não, você tem que entrar aqui e nós vamos botar você para cima. Vamos embora, querido, vamos embora, porque o Senhor está voltando. A vara e o cajado dele é o que nos sustenta. Nosso nome está escrito no livro da vida. Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Vamos embora. É assim que funciona. Tu tem que andar com esse tipo. Não é com gente. O milagre vai acontecer. Milagre. Já ouvi falar disso. A mãe mandou o garotinho para a igreja. O garotinho voltou doido, contando para a mamãe: caraca, mãe, vi lá na igreja hoje. Deus é poderoso, hein? A mãe falou: meu filho, milagre. Calma, meu filho. Mamãe, milagre. Sabe, hoje nós vimos lá como Deus abriu o mar vermelho para o povo passar. Menino, calma. Não é assim não. Mãe, está escrito na Bíblia que o povo passou a pé enxuto. Tudinho, o mar abriu. Menino, você ainda é muito novo para saber de milagre. Mãe, está escrito, mas não é assim, meu filho. Deixa eu te explicar o que é. Tem uma época que a maré do mar vermelho fica muito baixinha. E foi nessa época que o povo passou. E o garotinho falou: mas Deus é Deus de milagre, né, mãe? Ele disse: meu filho, eu já falei que não tem milagre. O povo passou na maré baixinha. Mas não é não, mãe. Olha como é que Deus é Deus de milagre. Matou e sepultou os egípcios numa maré bem baixinha. Como é que Deus mata os outros fogados com tão pouca água, né, mãe? Só Ele para fazer isso. Tem gente que quer explicar milagre, não explica, mano. Não explica. Você vive. E os outros ficam vendo. Tu viver. Dá uma raiva. Não dá. Eu penso Pedro andando em cima da água. E os caras lá dentro do barco: afunda que hora, hein? Afunda. Vamos lá. Correntinha. Afunda. E de repente chega Pedro no barco. E Jesus disse que ele era de pouca fé. Se Pedro era de pouca fé, quem ficou no barco é de pouco o quê?
Um chá bem fraquinho, não é verdade? Eu imagino Pedro entrando no barco. 2022. Pedro chegando na igreja e os caras falando. Aí, gente, essa semana vimos 2 caras andando em cima da água. Aí Pedrão levanta dentro do culto e diz: aí, gente, só para efeito de informação, um cara era Jesus e o outro. E esses restantes? Pare de ficar olhando a vida dos outros. Tem gente que não vive nada porque fica canalizando sua força para ver o que está acontecendo. Evangelho de Lucas, Jesus diz: cuidado. Ou pegue o exemplo da mulher de Ló, porque na época da mulher de Ló, ela olhou para onde? E quando olhou para trás, ela morreu, sim ou não? Ela se paralisou, sim ou não? E ela ficou salgada, sim ou não? Porque quem olha para trás fica salgado, se paralisa e morre. Só que o mal deste século não é olhar para trás, é olhar para o lado. Ela casou. Nossa, feia, né? E o marido? De um príncipe, rico, educado, crente. Nossa, romântico. Isso vai dar certo não, menino. Não dou um mês para divorciar. Porque quem não vive, odeia ver você vivendo. Eu quero é que se dane, que vive com ódio de mim. Mas que eu vou viver, eu vou viver. Você consegue entender? É isso. Sua vida tem que se estabelecer para motivar. Agora tem uma turma errada. Você não deve andar não. Eu termino aqui, ó. E sai fora, tá acabando o horário lá. Quer vir aqui pregar o restante do... Não. Eu brinco sempre com isso, que eu estou pregando tanto, que esse dia eu cheguei em casa, olhei para minha mulher e falei: abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Minha mulher falou: Cláudio, você está em casa, cara. Eu já acordei, Gerson, dando a paz do Senhor para minha mulher. A paz do Senhor, querida. Cláudio. De tanto que a gente prega, amanhã eu estou pregando em Recife, estou pregando, está até faltando prego. Ora para Deus me dar prego. Aí eu tomar vassoura e voltar. Fui pregar sobre José, comecei e tinha que pregar a mesma mensagem 5 vezes. Na terceira, meu filho falou: pai, eu vou embora. Eu falei: meu filho, eu só não vou porque eu vou pregar. Comecei pregando sobre José, no final estava quase pegando uma mulher do Potifar. De tanto que eu vi aquela mulher na minha frente, 5 cultos. Então vai acabar daqui a 15 minutos. E pronto, acabou o problema, dane-se. Vamos lá aqui, volta aqui, porque isso aqui é culto. Sangue de Jesus está em poder. Quem veio aqui pela primeira vez, o pastor Gerson é um cara sério. Eu é que não tomei meu remédio, ok? E vim aqui para acabar o profético. Escute aqui. 2 Crônicas, anote aí, capítulo 18, verso 3. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: você vai comigo a Ramote de Gileade? E ele disse: como tu és, serei eu, teu povo, como meu povo, iremos contigo. Preste atenção. Quem é Josafá? O rei do sul. Quem é Josafá? Um homem comprometido com Deus. Quem é Josafá? Um homem temente a Deus. Onde ele está? Onde o Salmo 1 disse para não estar. Recebendo conselhos de um ímpio, assentado na mesa de um escarnecedor. Quem é esse? Acabe. Quer um alerta? 2 crentes. 2 crentes. O povo de Deus, tanto é o reino do norte, Samaria, como o reino do sul, Israel. Numa refeição, Acabe chama Josafá para ir com ele numa batalha. Primeiro, Josafá não deveria estar sentado ali. Pastor, ele está sentado porque um parente dele se casou com um parente de Acabe. É verdade, mas isso não deveria ter acontecido.
Quando olhamos para essa situação, isso não vai terminar bem. Ou Josafá levanta e vai embora, ou ele vai ter problemas com isso. No meio da comida, um dos ambientes favoráveis ou desfavoráveis é refeição. Cuidado com os ambientes de refeição. Por que muitas famílias não conseguem comer à mesa? Porque é um ambiente extraordinário para se estabelecer comunhão. Pode olhar, religiões afro-brasileiras utilizam comidas para se comunicar. Arthur reunia seus cavaleiros numa mesa redonda para comer e traçar estratégias de guerra. Os maiores ensinamentos de Jesus tinham comida. Os maiores negócios e empreendimentos são fechados em almoços e jantares. Quando você quer conquistar uma moça, você chamava para comer alguma coisa. Olha que ambiente perigoso. Quem está lá? Josafá, sentadinho. E Acabe de repente diz: aí eu vou numa guerra para tomar Ramó de Gileade, a cidade. Você vai comigo? Josafá falou: claro que eu vou. Claro. Meu cavalo vai ser seu cavalo, meu guerreiro seu guerreiro. Mas aí Josafá, temente a Deus, diz assim: mas não tem um profeta aí que a gente possa consultar o Senhor? Jezabel era conhecida como matadora de quê? Matadora de... E Acabe é marido da Jeza. O lugar que eu não sei. Quase pelada, quase pelada, quase pelada. Falei, rasparam minha ovelhinha, meu Deus do céu. Está lá o Josafá, sim ou não? O que você acha? Quando Acabe perguntou: vamos lá e vamos ganhar? O que os caras falaram? Claro! Já Josafá ficou meio desconfiado, que é Deus falando. Então o que você fez? Josafá perguntou: não tem mais nenhum profeta não? Ele falou: tem um cara aí ainda, um tal de Micaías, não vai com a minha cara não. Aprenda uma coisa. Aprenda a gostar de quem fala. Que palavra extraordinária que o senhor pregou hoje. Entra eu no carro, quem é que está lá? Micaías, minha mulher. Ô Cláudio, que palavra foi essa, meu filho? Ah, se eu soubesse que era isso, tinha vindo não. Rapaz, ruim demais, hein? Não orou não? Que é isso? Me dá a palavra que você vai pregar domingo aí, porque senão não vem não. Você tem que ter perto de você gente que fala com você o que ninguém pode falar. Você botou uma roupa indecente, ô menino, tira isso. Você é doida? Uma roupa dessa você não pode usar não. Você senta, dá para ver até a cicatriz da cesárea. Você tem que ter gente para falar para você o que ninguém. Gente de perto. E aí foram falar com Micaías. Micaías, estão chamando você para profetizar lá na comida lá do Acabe. Mas vou logo avisando. Os caras foram lá e falou que ele vai ganhar. Então você vai lá e fala. Ele falou: deixa comigo. Eu imagino Micaías chegando, Acabe perguntando: vou contra Ramó de Gileade, eu e meu parceirão aqui, Josafá. Vamos ganhar ou não vamos? Eu imagino ele falando assim, ó. Claro! Vai, Josafá, vai. Eu lembro de minha tia. Fui criado por ela e às vezes a gente ia sair, minha tia falava: você vai comigo, mas não vai comer nada. E eu falava... Aí eu na casa da dona Cotinha, aquele bolo que ela fez, cheirando. Estava lá esfriando e eu torcendo para ele esfriar. E de repente a dona Cotinha falava assim: quer um pedaço de bolo, Cláudio? Eu falei: quer não. Quer não. Dona Cotinha já conhecia o sistema. Falava para minha tia assim: menino pode comer, não pode, Cecília? E minha tia falava: claro. Come, Cláudio. Come. E eu falava: não, gosto de bolo não, senhora, não. Eu imagino Micaías falando: vai, Josafá. O que era para Josafá fazer? Falar: Acabe, eu tenho uma live agora. Eu vou indo, tá? Tchau. Ele foi? Não, continuou onde?
estava e Deus estava dizendo para ele sair. Companhias erradas. Sabe o que ele faz? Acabe diz para Micaías assim: prende ele, ó, prende ele. Porque Micaías depois disse, quando Josafá disse para Micaías: me fala a verdade, ele falou: é para falar a verdade, então eu vou falar. Vocês não ganham nada, vocês vão perder. Aí Acabe, bravo, se é que aquilo era bravo, mandado por Jezabel, Zé Ruela. Um dia Jezabel ficou tão indignada com Acabe, porque ele queria a vinha do vizinho, o vizinho não vendeu. Sabe o que ele fez? Foi chorar. Queria tanto aquela vinha. Jezabel falou: Cabezinho, você que é rei dessa jossa, fica quietinho que eu vou apanhar a vinha para tu. Foi lá, mandou matar Nabote, pegou a vinha. Toma, Acabe. Era um Zé Ruela. Não gosto de falar mal dos outros não, principalmente de morto. Mas pensa num Zé. Era o tal do Acabe. E Acabe falou: rapaz, prende o Micaías, que a hora que eu voltar da guerra, eu acerto. Você vai, mas não volta. Se eu sou Josafá, quando Acabe olhasse, vai dar ruim. Aí Acabe chama Josafá e diz: Josafá, nós vamos para a guerra agora. Mas eu tive uma ideia. Eu vou vestir de soldado para me pelejar, e tu vai vestir de rei. Josafá falou: beleza. O rei inimigo falou para os seus soldados e comandantes: não quero que mate ninguém, só o rei. Quem é que está de roupa de rei? Josafá. Quando o nego vira a roupa do rei, falou: pega o maluco. E Josafá, pocotó, 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 e corre atrás de pocotó, pocotó, e corre. Graças a Deus que alguém olhou e falou: ih, aquele não é Acabe não, é Josafá. Ah, querido, cadê Acabe? Ninguém sabe onde está. Quando de repente um cara estava mexendo assim no arco, disparou sem querer, flecha perdida. E tem gente que fala mal da Baixada Fluminense. Oh, meu Deus. A flechinha perdidinha foi direitinho no peitinho do Acabe. E Josafá voltou para casa vivo, mas quase morreu, porque andava com quem não devia. Minha mensagem termina aqui falando para você: escolha seus relacionamentos. Casei errado, já era. Devia ter visto antes. Pulou na piscina sem ver se tinha água. Agora quebrou a cara.